Viver em Outro Mundo, capítulo 175. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Laura franziu a testa e disse: eu nunca havia pensado nessa situação de antemão, mas nunca pensei que isso aconteceria tão rápido. Nós apenas melhoramos um pouco a nossa situação e eles já estão chegando. Acho que precisamos conversar com o senhor sobre isso. Kun assentiu. Nós definitivamente devemos contar ao senhor sobre isso, mas devemos esperar e ver o que a Elodie fará e o que ele tem a dizer. Depois, podemos então dizer ao senhor. Afinal, não podemos deixar que qualquer questão menor incomode o senhor. Vamos falar sobre isso 2 dias depois, disse Laura. Sobre a questão do clã, uma vez que não expandimos tanto o nosso negócio, e acabamos de nos instalar aqui no Ducado de Purcell, devemos tentar abrir 1 ou 2 lojas nas outras grandes cidades. Tenho certeza que isso não afetará seus negócios e eu nem acho que eles ainda se lembrariam de nós. Kun suspirou e disse: os produtos da Taiwan são realmente muito atraentes. Embora permitamos que nossas lojas vendam os produtos sem limites aqui no Ducado de Purcell, teremos que limitar as vendas nas outras grandes cidades. Porém, para uma marca popular como a Taiwan, basta ter esses produtos conhecidos que ela irá deixar claro para todos o que significa vendê-la em suas próprias lojas. Como tal, todos definitivamente tentarão segurá-lo. Laura resmungou friamente. Eles só pensam em nós agora que os produtos da Taiwan se tornaram famosos. Naquela época, nós nem tínhamos atenção. Neste momento, mesmo se estivesse disposto a se submeter a eles, isso poderia resultar no senhor decidindo parar a cooperação. HMPH, bem, vamos ver o que esses companheiros pretendem fazer. Karen escutou os dois enquanto conversavam, mas ele não estava interessado em tal discussão. Ainda assim, ele estava um pouco interessado em Elodie. Como Kun disse, ele pode estar aqui devido ao negócio de Laura. Karen também estava um pouco irritado. Karen era um cara legal, isso é verdade. Contudo, se eles se movessem contra sua filha, então ele não seria educado. Ele apenas não poderia suportá-lo. Especialmente desde que ele sabia sobre tudo o que aconteceu aqui no Ducado de Purcell, onde como Laura lutou, e pouco a pouco, ela levantou a reputação de sua empresa. Todos esses esforços foram feitos para tornar a empresa grande. Se eles realmente quisessem movê-lo, então seria o mesmo que se mover contra Laura. Como Karen poderia deixar isso acontecer? Karen disse mal-humorado: Laura, se alguma coisa acontecer, não se esqueça de me contar. Embora eu não esteja realmente no negócio, depois de muitos anos eu conheci alguns magos que se tornaram queridos amigos meus. Eles definitivamente nos ajudarão se as coisas ficarem ocupadas. Karen falou um pouco ao contrário do que Laura estava acostumada. O Karen que ela conhecia geralmente não seria tão agressivo. Fazer o contrário hoje a fez se sentir um pouco desconfortável com isso. Laura então respondeu: não se preocupe, pai. Se alguma coisa acontecer, eu definitivamente lhe informarei. Karen assentiu, então levantou-se e virou-se para sair. Laura não o deteve. Ela nunca pensara que Karen ajudaria tanto assim. Embora Karen fosse um mago, depois de todos esses anos, ele conhecia não apenas magos, mas também muitos farmacêuticos e alquimistas. Aos olhos de uma pessoa normal, esses alquimistas e farmacêuticos eram loucos. Eles gostavam de estudar uma confusão de coisas. Devido a isso, suas vidas eram muito difíceis. No entanto, de tempos em tempos, Karen os ajudava. Mesmo se isso pudesse ser considerado como fazer contatos, não era tão útil quando o Império não lhes dava muita importância. Apenas pessoas como Karen e outros lunáticos contatariam esses lunáticos. Isso implicava que Karen era um lunático. Laura olhou para Karen e disse: Vovô Kun, o pai parece um pouco estranho hoje. Kun sorriu e disse: está tudo bem, ele está se sentindo um pouco triste. Ele sente que não pode te ajudar. Afinal, um pai não gostaria de ver seus filhos sofrerem e ficarem envergonhados. De qualquer forma, esqueça isso e pense em Elodie. Se ele realmente propor algo relacionado aos produtos da Taiwan,
O que vamos fazer? Laura resmungou friamente novamente. Eu não os temo. Não é como se eles pudessem roubar os produtos da Taiwan de nós. Estamos aqui no território do Ducado de Purcell. Nós não precisamos ter medo deles. Nós vamos lutar. Kun sorriu e disse, eu também não tenho medo deles e eles realmente não podem tirar os produtos da Taiwan. Contudo, você deve saber que essas pessoas do clã não são nada boas. Se não concordamos, temo que eles se movam contra nós usando algum método dissimulado. Devemos fazer algumas preparações antes do tempo. Os olhos de Laura brilharam quando ela sentiu, se eles usarem esses pequenos truques, não será um problema. Se eles se atreverem a nos enganar, eu lhes ensinarei uma lição. Vamos ver se eles usam agir de forma imprudente. Kun sorriu levemente. Devemos fazê-lo para que o clã conheça nossa força atual. Mais tarde, uma vez que a jovem senhorita falar com o clã sobre as condições, terá ainda mais poder de persuasão. Laura sentiu. Ela sabia sua situação atual. Como ela já tinha 18 anos, como em outros clãs, as meninas na cidade já deveriam ter se casado. No entanto, ela ainda não se casou até agora. Isso não teve nada a ver com a mãe dela. Se sua mãe ainda estivesse viva, ela já teria providenciado seu casamento. Para ser honesta, Laura se sentiu bem com sua situação atual. Ela sempre achava que eles deveriam se concentrar nos negócios para evitar o casamento. Além disso, daqueles herdeiros do clã nobre que haviam sido apresentados a ela, nenhum chamou sua atenção. Aqueles herdeiros do clã aristocrático ou eram orgulhosos como um galo arrogante, ou hipócrita como uma raposa, ou tão sombrios quanto uma cobra. Ou eles eram dandies, dos quais ela não gostava. Foi justamente por isso que Laura fez o melhor para aprender tudo sobre negócios. Isso foi para que o clã não a forçasse a casá-la. Para o clã Marquet, um casamento teria que ser feito com outro grande clã nobre. Caso contrário, eles não seriam bons o suficiente para eles. Em relação ao gerenciamento de negócios da Laura, ela estava fazendo o melhor para ter um desempenho forte. Embora seus negócios agora estivessem estáveis, ela não relaxou nem um pouco. Ela entendeu claramente que essas empresas seriam seu chip de barganha contra seu próprio clã. Mas, a fim de lidar com a chegada de Alodia, Laura fez preparativos avançados e permitiu que os administradores das lojas preparassem seus colírios para que fossem um pouco honestos. Laura teve uma boa conversa com eles e no terceiro dia, Alodia chegou à cidade casa. Naturalmente, ele relatou primeiro a Laura. A casa de Laura na cidade casa não era pequena e ficava a uma distância longe de sua loja. Sua residência ficava em uma área da cidade casa que era cara e era a área onde os ricos viviam. Se você não tivesse uma identidade, seria simplesmente impossível viver lá. Como Carlo tinha um status elevado no clã Marquet, o status de Alodia, sendo um mordomo, também não seria baixo. Entretanto, Laura não conseguia se encontrar com ele. Não importa o que, Alodia ainda era um servo do clã Marquet. Deve ser sempre os servos que irão ao encontro dos mestres. No passado, Laura tinha alguns contatos com Alodia. Alodia era uma pessoa alta e magra que normalmente trabalhava com muito cuidado e fazia as coisas discretamente. Laura, Karen e Kun estavam sentados na sala de estar. Uma criado levou Alodia até eles. Assim como na memória de Laura, Alodia era alto e magro e parecia estar nos seus 70 anos. Seu rosto estava desgastado e sua atitude era muito respeitosa. Ele entrou na sala e imediatamente cumprimentou Karen. Este pequeno Alodia cumprimenta o segundo jovem mestre, a senhorita Laura e o mordomo Kun. No clã Marquet, os herdeiros seriam chamados de jovem mestre desde que o mestre Seokis ainda estava vivo. Alodia era um homem do clã Marquet, então ele sabia como chamá-los. Karen olhou para Alodia, acenou com a cabeça e disse, não há necessidade de ser educado. Eu me pergunto como o quinto irmão mais novo está. Já faz muito tempo desde a última vez que o vi. Alodia respondeu rapidamente, o quinto jovem mestre está bem, ele está ocupado demais. É por isso que ele não pôde vir e conhecer o segundo jovem mestre. Como tal, o quinto jovem mestre pede desculpas ao segundo jovem mestre por isso.
Karen assentiu com a cabeça. O quinto irmão mais novo é tão gentil. Ele ainda se lembra de seu irmão decepcionante. Estou feliz em ouvir isso. De qualquer forma, já que sabe que eu não estou em tais assuntos, diga a Laura o que você tem a dizer. Ele então se levantou e saiu. Elodie aparentemente era muito compreensivo, então ele não se surpreendeu com o modo como Karen agiu. Ele se curvou para Karen e disse: eu me despeço do segundo jovem mestre. Karen assentiu com a cabeça e saiu do salão. Quando Karen saiu da sala de visitas, Laura sorriu e disse: Mordoma Elodie, você não precisa ficar em pé. Por favor, sente-se. Você trabalhou muito hoje. Elodie sentou-se gentilmente em uma cadeira. Obrigado, senhorita Laura, por estar preocupada com essa pequena pessoa. Descendo a estrada não foi muito difícil. Laura concordou com a cabeça e respondeu a Elodie: este negócio do quinto tio provavelmente não é ruim. Com as habilidades do tio, o negócio deve ser um pedaço de bolo, certo? Elodie sorriu. O negócio do jovem mestre é muito bom. Só recentemente, ele tem estado muito ocupado. Caso contrário, ele teria visitado pessoalmente. O jovem mestre também disse a este pequenino para presentear ao segundo jovem mestre e a senhorita Laura. Está na carruagem. Laura assentiu com a cabeça. Quinto tio é muito gentil. Vovô Kun, por favor, peça para algumas pessoas que transfiram os presentes para o armazém. Além disso, por favor, prepare um local conveniente para o mordomo Elodie. Ele esteve viajando por 2 dias, tendo grande dificuldade de vir até o ducado de Purcell. Elodie saudou Laura e disse: esse pequeno agradece a senhorita Laura. Laura assentiu. Você trabalhou duro ao longo do caminho, então descanse por 2 dias. Se tiver alguma coisa a dizer, faça-o depois desses 2 dias, se não for urgente. Isso vai ser assim por agora. Elodie levantou-se rapidamente e disse: esse pequenino não tem nada urgente para dizer e vai embora. Ele terminou suas cerimônias com Laura e saiu. Laura realmente não esperava que Elodie realmente recuasse. Agora, ela duvidava que Elodie estivesse vendendo medicina. Logo, Kun voltou. Laura olhou para Kun e perguntou: Vovô Kun, como foi? Kun disse: parece que eles estavam realmente preparados desta vez. Além do nosso presente, há mais 2 carruagens. Evidentemente, eles também contêm presentes. No entanto, eu não sei para quem eles estarão enviando esses presentes. Laura franziu a testa e disse: por enquanto, vamos esperar. Durante estes 2 dias, eles certamente farão o seu movimento. Viver em outro. Capítulo 176. Elodie realmente não decepcionou Laura, pois, logo após chegar na cidade-casa, ele imediatamente se mudou. Além disso, seus movimentos não poderiam ser facilmente escondidos de Laura. Assim, ficou claro que eles não tinham a intenção de esconder seus movimentos dela, e ela ficou surpresa ao ver que o primeiro movimento de Elodie foi ir para a mansão do Grão-Duque. Laura não pensou que Elodie acabaria indo para a mansão do Grão-Duque. Isso foi um pouco além de suas expectativas, mas ela achou que também era razoável ele fazer isso. De qualquer forma, já que Elodie era o representante de Carlo, e Carlo era um dos herdeiros do clã Marquet com o mesmo status de Karen, era apropriado que eles acabassem visitando o Grão-Duque Ivan. Este foi especialmente o caso, já que Carlo poderia se tornar o próximo chefe do clã Marquet. Como Elodie era seu representante, era bastante apropriado. Contudo, Laura foi cautelosa desde que ela pensou que a visita de Elodie ao Grão-Duque Ivan não era tão simples. Além disso, o povo do continente já sabia que o clã Purcell lhe devia um favor por sua ajuda na crise alimentar. Não apenas isso, mas ela também tinha apoiado Ivan quando ele tentou recuperar sua autoridade. Pode-se dizer que Ivan era seu patrono, então se você quisesse se mover contra ela, você deveria primeiro resolver esse patrono. Elodie obviamente estava visando os produtos da Taiwan dessa vez. Como os produtos da Taiwan era a coisa mais preciosa nas mãos de Laura, seria impossível para ela deixá-lo ir. Se eles queriam obter os produtos da Taiwan de Laura,
Então eles tinham que usar de outras maneiras, especialmente desde que ela ainda estava no ducado de Purcell. Isso significava que eles precisavam primeiro resolver com o Grão-Duque Ivan. Contanto que você pudesse fazer o Grão-Duque Ivan parar de proteger Laura, então mesmo que ele não os ajudasse a lidar com ela, seria o suficiente. Depois que Laura viu que Elodia estava indo para a mansão do Grão-Duque, ela imediatamente pensou em tais coisas. Infelizmente, ela não tinha como parar a reunião, uma vez que poderia ser considerada uma visita oficial entre Elodia e o Grão-Duque Ivan. Como ela poderia tentar pará-lo? Isso foi intriga aberta. Mesmo que Laura soubesse o que Elodia ia fazer, não podia fazer nada a respeito. Ela queria ver quanto Elodia poderia conseguir. Se, no final, Elodia realmente conseguir convencer o Grão-Duque Ivan, ela ficaria muito desapontada. Mas, Laura não estava muito preocupada. Afinal, mesmo que o Grão-Duque Ivan parasse de protegê-la depois de se encontrar com Elodia, ainda havia Zawai. Se a confiança de Laura com o Grão-Duque Ivan foi de 10, então a sua confiança em Zawai foi de 100. Embora Laura não tenha parado o encontro entre Elodia e o Grão-Duque Ivan, ela ainda observava secretamente Elodia. Como ele ousou agir com tanta coragem, ela tinha certeza de que Carlos já havia aprovado. No entanto, como eles se movimentariam no Ducado de Purcell, que era o território de Laura, Laura não temia que eles pudessem facilmente virar os céus e partir. O Grão-Duque Ivan não decepcionou Laura. Depois que Elodia foi vê-lo, ele imediatamente enviou alguém para informar Laura de que Elodia queria lidar com ela. Desta vez, Elodia entrou em sua cidade. Ele disse a Elodia que, se ele fosse se mover contra Laura, seria o mesmo que ofender o Grão-Duque. As palavras de Grão-Duque eram sérias. Embora o clã Marquet fosse muito poderoso, o clã Purcell não era fraco. O clã Marquet era um clã de negócios, enquanto o clã Purcell tinha seu próprio ducado. Se Elodia realmente ousasse se mover contra Laura, seria o mesmo que ofender o Grão-Duque Ivan. Um Grão-Duque devia ter dignidade, o que significava que não havia como retratar o que ele dissera. Ele não seria incoerente com suas palavras. Era isso que significava ser o governante de um ducado. Laura não achava que Ivan lhe desse tanta cara. Como o Grão-Duque já havia dito sobre isso, mesmo que Carlo realmente se movesse contra Laura, eles teriam que pensar duas vezes antes de fazê-lo. Laura sabia que Elodia não iria parar com isso logo depois de bater na parede que era o Grão-Duque. Eles ainda devem ter outras ideias. Com isso, ela temia que eles começassem a se mover contra Zawai. Com esse pensamento, Laura não pôde ficar de braços cruzados e imediatamente ordenou que as pessoas preparassem sua carruagem. Simultaneamente, Kun foi à mansão do Grão-Duque para expressar sua gratidão. Ela não foi para a mansão do Grão-Duque para agradecer pessoalmente o Grão-Duque, mas enviou Kun em seu lugar. Depois desses arranjos, Laura liderou Nier e elas foram para a Montanha de Pedra. Desta vez, Laura foi para a Montanha de Pedra sem enviar uma carta primeiro. Ela queria fazê-lo desde que sabia que Zhao Ai não queria ser perturbado e tinha muitos segredos. Mas, Elodia pode chegar lá antes dela e agir de forma imprudente. Ela temia que Zhao Ai não fosse educado e lidaria com Elodia. Enquanto Laura não gostava de Elodia, ela não queria que Zhao Ai se movesse contra ele. Afinal, Elodia representava Carlo. Se Zhao Ai ofendesse, seria problemático. Quando Laura saiu da cidade casa, Zhao Ai recebeu a mensagem. Embora sua atenção estivesse voltada para o pantano do cadáver apodrecido nos dias de hoje, ele não baixou a vigilância da cidade casa. Adicionando a equipe de Zazui que acabara de voltar, sua mão de obra era suficiente. Assim, sua vigilância da cidade casa era muito mais rigorosa. Zhao Ai e Gren estavam no espaço. Depois que Zhao Ai recebeu a mensagem de que Laura estava vindo, ele imediatamente disse a Gren. Gren franziu a testa e disse, eu não sei o que aconteceu dessa vez, para a senhorita Laura fazer uma visita. Nossas forças na cidade casa atualmente são muito pequenas. Se algo realmente aconteceu na cidade casa, não conseguiremos obter um relatório oportuno, o que é um pouco desfavorável para nós.
Zhao Ai assentiu. Nós não temos qualquer maneira de lidar com este assunto, visto que não temos qualquer mão de obra disponível. Se deixássemos Xiao Ying ficar na cidade-casa por um longo período de tempo, não seria bom. Afinal, ele é um morto-vivo. Se ele for encontrado, então será problemático. Gren assentiu com a cabeça enquanto franzia a testa. Depois disse, com nosso estado atual, ainda não estabelecemos nossas próprias forças. Se formos encontrados, será um problema. Agora, essa questão de mão de obra é um problema muito grande. Zhao Ai também franziu a testa. Quanto mais rápido eles se desenvolvem, mais a mão de obra que eles têm acabaria sendo insuficiente. Escravos não poderiam ser considerados. Afinal, eles eram escravos. Se eles fossem encarregados de ficar posicionados na cidade-casa, então seriam presos por serem escravos fugitivos. Por outro lado, mortos-vivos eram mortos-vivos e, se fossem encontrados, causariam seus próprios problemas também. Mais importante ainda, o Yu Ying agora era um zumbi. Com sua aparência original, ele não parecia diferente dos outros. Contudo, se ele ficasse muito tempo na cidade-casa, isso pode fazer com que suas forças sejam descobertas. Naquela época, isso realmente causaria muitos problemas. Zhao Ai já havia colocado Yu Ying em sua antiga localização. Ainda assim, ele temia que oponentes poderosos pudessem encontrá-lo. Zhao Ai não queria que tais forças vissem seu Yu Ying. Se ele fosse um mago de luz como Garan, isso definitivamente levaria a um conflito. Zhao Ai não queria que tal conflito ocorresse. Gren viu Zhao Ai franzindo a testa e pensou que ele estava preocupado com a questão da mão de obra. Gren disse, jovem mestre, me ouça. Depois de nos encontrarmos com a senhorita Laura, devemos dar a ela um fantasma virtuoso águia e pedir a ela que envie notícias a cada poucos dias usando a águia. Com isso, não apenas conheceremos a situação, mas também fortaleceremos nossos laços com a senhorita Laura. O que você acha? Zhao Ai assentiu depois de pensar sobre isso. Essa abordagem é excelente, especialmente agora que temos mais de 1000 fantasmas virtuosos no espaço. Enviar alguns para Laura não só irá fortalecer nossos laços, mas também servirá como uma garantia para a segurança da senhorita Laura. Gren riu levemente. Jovem mestre está realmente preocupado com a senhorita Laura. Ah, jovem mestre, acho melhor perguntar à senhorita Laura sobre os pensamentos dela. Se ela realmente gosta do jovem mestre, então não seria bom se acalmar com a senhorita Laura. O que você acha? Zhao Ai não pensou que até mesmo Gren mencionaria essa questão. Aturdido, ele disse, vovô Gren, ainda não chegamos a um acordo. Por enquanto, não se preocupe, pois não sabemos o que a senhorita Laura pensa disso. Se eu realmente disser algo atrevido, e a senhorita Laura não tiver tais intenções, então nossas reuniões no futuro serão cheias de estranheza. Gren ponderou sobre isso e não disse nada. Em sua mente, ele apenas deixaria ir por agora. Mas, se a oportunidade surgir, ele certamente levantaria a questão. Zhao Ai viu a expressão facial de Gren e sabia o que ele estava pensando. Ele sorriu ironicamente e também ficou quieto. Ele sabia que dizer mais apenas aumentaria o insulto à lesão. Depois de um tempo, Laura chegou. Zhao Ai e Gren saíram do espaço junto com Merino e Meg. Isso porque Laura já tinha visto os quatro. Se alguém estivesse faltando, Laura poderia suspeitar. Depois de convidar Laura para a sala de estar para se sentar, Zhao Ai olhou perplexo para Laura e disse, senhorita Laura, o que há de errado desta vez? Algum incidente surgiu na cidade-casa? Laura rapidamente sorriu e disse, não houve incidente na cidade-casa. Entretanto, estou fazendo uma visita para falar sobre o meu problema. Zhao Ai olhou para Laura, confuso, por seus problemas. Senhorita Laura, o que aconteceu? Laura sorriu ironicamente enquanto expressava todas as suas especulações sobre a Lodia. Ela então disse, Senhor Zhao Ai, desta vez, a Lodia pode perturbar você. Eu vim aqui para notificar o senhor sobre tal assunto. Zhao Ai balançou a cabeça e disse, senhorita Laura, por favor,
Diga a Elodie para voltar. Eu não gosto de conhecer pessoas e não vou gostar de ser incomodado por ele. Não vou me encontrar com ele mesmo que ele morra e me dê um pedaço de seu coração. Depois de ouvir Zhao Ai, Laura ficou feliz, embora ainda sorrisse ironicamente. Eu tenho medo de não podê-lo impedi-lo. A verdade é que meu quinto tio, embora pareça muito amável como pessoa, meu pai diz o contrário. Do nascimento até a maturidade, ele era alguém que, se quisesse alguma coisa, ele obteria. Se ele não puder obtê-lo, ele irá destruí-lo para não permitir que os outros o tomem. Desta vez, ele enviou pessoas e temo que não será fácil lidar com elas. Foi por isso que vim contar ao Sr. Zhao Ai sobre isso. Zhao Ai franziu a testa e disse, se eles sabem a diferença entre o bem e o mal, então não me culpe por ser indelicado. Laura temia tal resultado, então ela rapidamente disse, desta vez, Laura queria dizer ao Sr. Zhao Ai que eu sou atualmente muito mais forte que o quinto tio. Porém, Sr. Zhao Ai, a Elodie definitivamente vai incomodá-lo, então eu estava esperando que o Sr. Zhao Ai simplesmente o ignore. É melhor não ter nenhum conflito com ele. Espero que o senhor respeite o meu pedido. Viver em outro. Capítulo 177. Zhao Ai olhou para Laura e assentiu, senhorita Laura, por favor, fique aliviada. Contanto que eles não façam nada excessivo, eu não serei indelicado com eles. Você deve saber que eu não sou o tipo de pessoa que gosta de causar problemas. Laura não relaxou mesmo depois de ouvir as palavras de Zhao Ai. Não era que ela não confiasse em Zhao Ai, mas sim, era ela que não confiava em seu próprio clã. Laura também sabia que Zhao Ai era uma pessoa que não gostava de sofrer nas mãos de outros. Desde que viu o que ele tinha feito para Garan, ela sabia que se alguém realmente ousasse ir contra ele, então ele não seria educado. Era impossível para Zhao Ai entregar seus produtos para o seu quinto tio, então ela não podia acreditar no que ele havia dito. Zhao Ai apenas olhou para Laura. Ele próprio não estava muito preocupado com esta situação. Enquanto não fosse uma deidade do nono nível que aparecesse, então ele não teria medo de nada. Ele se virou para Gren e disse, dê o presente que eu preparei para a senhorita Laura. Gren imediatamente concordou e se virou. Laura não pôde deixar de sorrir e disse, o senhor tem um presente preparado para mim? Estou com vergonha de que o senhor vai me dar um quando eu não trouxe um. Como pode ser bom receber um presente do senhor? Zhao Ai sorriu. Na verdade, esse presente também me beneficiará. Senhorita Laura, vim aqui para a cidade casa, mas não sei muito sobre a situação. Com a minha identidade, eu não seria capaz de ficar muito tempo dentro da cidade casa, já que temo que não seja tão popular. Por causa disso, eu queria pedir uma coisa da senhorita Laura. Laura respondeu rapidamente, o senhor é muito educado. Por favor, não hesite em me comandar. Zhao Ai sorriu e disse, não me atrevo a te comandar, mas há realmente uma coisa que vou pedir para a senhorita Laura. A senhorita Laura sabe que eu sou um empresário, e um empresário agachado em uma montanha todos os dias não será sempre bom. Com relação a qualquer situação na cidade casa, eu não tenho ideia deles e também não sei de nada. Desta vez, peço à senhorita Laura que me ajude informando-me da situação na cidade casa. Laura sentiu-se aliviada depois de ouvir Zhao Ai. Ela pensou que seria algum outro assunto. De qualquer forma, tal pedido era simples demais para ela, pois ela tinha sua própria rede de inteligência. Naturalmente, para ela, a coleta de informações era fácil. Agora que havia um aliado como Zhao Ai, o compartilhamento de conhecimento entre eles era normal. Laura ficou feliz em ver tal situação, pois achava que Zhao Ai confiava nela o suficiente e que o relacionamento deles era ainda mais próximo. Esses pensamentos fizeram Laura sorrir. Isso não é um problema, então o senhor não deve ser muito educado. Senhor Zhao Ai, por favor, pode ter certeza que a cada 7 dias eu enviarei notícias sobre a situação na cidade. Só então, Gren voltou do lado de fora. Seguindo atrás dele estavam 5 belas águias. Essas águias tinham uma altura de mais de 1 metro. Elas vieram de fora de uma maneira ousada e imponente. Zhao Ai sorriu para Laura e disse, então agradeço a senhorita Laura. E também,
Esses poucos fantasmas virtuosos Arias são meu presente para você. Estes eram dos ovos coloridos de fantasmas virtuosos que você tinha me dado. Então presentear você seria apenas devolver algo de volta ao seu legítimo dono. Laura ficou surpresa por um momento, pois sabia que a eclosão de um ovo colorido de fantasma virtuoso não seria fácil. Chocá-lo exigia o uso de temperatura adequada. Além disso, também era importante notar que uma pessoa precisaria continuamente fornecer poder mágico ou que de batalha aos ovos. Finalmente, após a eclosão, eles devem receber uma gota de sangue para que reconheçam seu mestre. Caso contrário, esses fantasmas virtuosos não ouviriam ninguém. Agora, Zawa estava dando a ela todas as 5 águias. Até conseguir um seria suficiente, tomar todos seria demais. Zawa olhou para Laura e entendeu o que ela estava pensando. Entretanto, durante esses últimos dias, Gren lhe contara sobre as questões relativas a esses fantasmas virtuosos águia. Então ele falou: Senhorita Laura, por favor, tenha certeza de que, embora pareçam fantasmas virtuosos águia, eles são diferentes. Em primeiro lugar, eles não confiam em seus mestres para fornecer poder mágico ou que de batalha para o seu crescimento. Em segundo lugar, eles não são difíceis de alimentar, então você pode simplesmente deixá-los comer o que as águias normais comem. Por fim, eles não têm um mestre ainda. Depois de deixar um deles para ser um mensageiro, você pode manter os outros por si mesmo. Ele então se virou, olhou para as águias e disse: mais tarde, ela será sua mestre, vocês todos devem permanecer e ouvi-la. Esses fantasmas virtuosos não eram estúpidos. Após as melhorias feitas pelo espaço, Zhao descobriu que eles podiam entendê-lo, e que eles eram mais espertos do que uma criança comum de 7 ou 8 anos de idade. Laura olhou para Zhao. Ela já havia visto fantasmas virtuosos antes, e sua impressão de fantasmas virtuosos era que eles não poderiam crescer mais. No entanto, esses pequenos fantasmas virtuosos águia, perto de Zhao, eram, inesperadamente, bastante vigorosas e bonitas, e quase alcançaram o tamanho de uma besta mágica normal. Além disso, Zhao poderia falar com estes fantasmas virtuosos. Isso, você pode realmente fazer? Mas, Laura ficou mais surpresa com o que viu depois. Esses fantasmas virtuosos realmente pareciam entender Zhao, porque depois que ele os ordenou, eles caminharam lentamente em direção a Laura e agiram como se estivessem protegendo Laura e Nier enquanto eles estavam lá. Zhao sorriu para Laura. Senhorita Laura, por favor, tenha certeza de que a partir de agora, você será o mestre deles. Laura se recuperou e, com os olhos brilhantes, olhou para as águias. Essas águias realmente pareciam melhores que os falcões de vento e eram até extraordinariamente superiores. Além disso, eram fantasmas virtuosos, portanto, eram muito mais úteis. Zhao educadamente pediu para Laura ficar para uma refeição, o que ela aceitou de bom grado. Quando Laura saiu da montanha de pedra, as águias imediatamente voaram e mantiveram o ritmo sobre a carruagem de Laura ao longo do caminho. Laura estava do lado de fora da carruagem e olhou para as águias. Ela não pôde deixar de se divertir com a visão. Contudo, ela também pensou em outra coisa. Então se virou para Nier e perguntou: Nier, você já ouviu falar de fantasmas virtuosos obedientes e bonitos? Nier era uma amante de animais e gostava de deitar e ler livros sobre animais. Com relação a este assunto, ela realmente tinha o direito de falar. Nier balançou a cabeça e disse: não, jovem senhorita. Eu li muitos livros sobre fantasmas virtuosos, mas eles geralmente não são grandes. Além disso, eles não são muito obedientes. Esses fantasmas virtuosos da jovem senhorita realmente se parecem mais com bestas mágicas do que com fantasmas virtuosos. Assim, eu não sei se eles são realmente fantasmas virtuosos. Laura assentiu: isso é muito estranho. Se é realmente como o que o Sr. Zhao disse, então esses são os fantasmas virtuosos que vieram dos ovos coloridos de fantasma virtuoso que o lidera. Isso não deveria estar certo. Laura comprou inicialmente os ovos coloridos de fantasma virtuoso e sabia que eram fantasmas virtuosos que poderiam voar.
Ela tinha visto a desova dos ovos desses fantasmas virtuosos, e esses vários ovos coloridos de fantasma virtuoso não podiam ser encontrados na natureza, mas só podiam ser comprados de uma fábrica agrícola especializada. Ela havia visto especificamente o processo do qual os poucos fantasmas virtuosos geravam seus ovos. Embora estes também fossem fantasmas virtuosos voadores, suas constituições não eram grandes, já que eram quase tão grandes quanto um falcão normal. Eles também não pareciam tão vigorosos e obedientes. Entretanto, estas águias de Zawai eram realmente tão diferentes. Laura realmente ficou intrigada sobre como Zawai poderia tornar as coisas comuns em coisas tão incríveis. Isso era algo que Laura estava realmente curiosa. Depois que Laura saiu da montanha de pedra, Zawai e Grenon correram para dentro do espaço. Em vez disso, chamaram Merino e os outros para a sala de estar e sentaram-se. Zawai perguntou a Gren, vovô Gren, depois de ouvir a situação de Laura, o que você acha que deveríamos fazer? Gren pensou por um tempo e disse, acho que devemos ter muito cuidado. Ouvi dizer que os membros do clã Marquês são cruéis e gananciosos. Se formos alvo deles desta vez, temo que isso se torne realmente problemático. Zawai assentiu e disse, isso realmente é problemático. Até onde posso ver, a senhorita Laura temia que o seu problema causasse uma mancha em nosso relacionamento. No entanto, penso que com esta situação, devemos ensinar-lhes uma lição. Gren franziu a testa e disse, temo que isso não seja tão simples quanto você pensa. Um membro do clã Marquês é notoriamente implacável. Se eles sofrerem uma perda aqui, então temo que eles não nos deixem ir. Zawai também franziu a testa. O que devemos fazer agora? Nós tínhamos acabado de nos estabelecer aqui na montanha de pedra. Se eles vierem aqui nos perturbar, isso será muito chato. Merine sorriu. Como eu vejo, isso não seria assim. Anteriormente, tínhamos ajudado o clã Purcell. Se eles realmente ousarem se mover contra nós, então eu temo que o clã Purcell não os deixasse. Zawai continuou a franzir a testa. Espero que sim, mas não gosto de agradecer ao clã Purcell. Seria bom se pudéssemos resolver este problema, ao mesmo tempo que daria cara a Laura. Contanto que eles não façam nada excessivo, mesmo que eles realmente se atrevem a se mover contra nós, eu não me importaria com isso. Gren assentiu e disse, espero que este seja o caso. Com nossa identidade, eles pensariam duas vezes antes de fazer qualquer movimento precipitado. Caso contrário, temo que esse ódio cause inimizade entre nós. Zawai bufou. Agora que temos essa hostilidade, não precisamos cooperar com eles. Aqueles caras do clã Marquês realmente não são do tipo amigável. Felizmente, temos mão de obra adequada para lidar com tal cena. Disse Gren, assentindo. Se um nono nível não vier, devemos ser capazes de lidar com tudo. Jovem mestre, devemos voltar ao espaço e continuar a observar, pois não sei o que as águias viram. Zawai assentiu e eles voltaram para dentro do espaço. O espaço estava agora no nível 15, mas não houve um aumento de nível no rancho, o que deixou Zawai um pouco triste. Zawai não pôde evitar. Zaozui teve dificuldade em pegar as bestas mágicas no pântano do cadáver apodrecido. Mesmo que eles tentassem, não seria fácil alimentá-los. É por isso que eles não pegaram nenhuma besta mágica e se concentraram em coletar plantas para fazer com que o espaço subisse para o nível 15. As águias estavam sobrevoando o pântano há vários dias, mas a velocidade não era rápida. Zawai ficou surpreso ao ver que as águias tinham voado sobre alguns lugares que Buffy não tinha desenhado no mapa. Parece que eles começaram a circular pelo pântano. Com relação a esta situação, Zawai não sabia quais problemas o pântano do cadáver apodrecido tinha. Porque tanto humanos, quanto bestas mágicas, andavam em círculo quando estavam dentro do pântano do cadáver apodrecido. Viver em outro mundo. Capítulo 178. Depois que Zawai chegou dentro do espaço, ele olhou para a tela e viu que algo estava errado. A tela não mostrou o original nevoeiro de 7 cores, mas sim uma batalha caótica. Pontos verdes podiam ser vistos em toda a tela. Esses pontos tinham a forma de pássaros parecidos com andorinhas,
com pequenos corpos que atacavam loucamente as águias. Na verdade, Zhao Ai sentiu que, do lado de fora inesperadamente, as majestosas águias estavam impotentes demais para revidar. Essas águias foram para a esquerda, e de repente, correram para a direita, aparentemente querendo escapar do cerco desses pássaros. Zhao Ai olhou para a situação na tela e ficou um pouco atordoado. Isso estava além da sua compreensão, pois os corpos daqueles pássaros e as águias tinham muita diferença. Entretanto, como é que as águias não conseguiram reagir e até pareciam estar sem energia? Zhao Ai logo foi olhar para as águias fora do espaço. Embora fossem poderosos, esses pássaros adversários eram muito flexíveis, enquanto manobravam no ar com rapidez e facilidade. Mas, como as águias tinham corpos maiores, não eram ágeis como os pássaros. Devido a isso, os pequenos pássaros foram capazes de capitalizar suas vantagens e pressionaram fortemente contra as águias. Isso tornou uma luta difícil para as águias lidarem com elas. Zhao Ai realmente não pensou que as águias seriam suprimidas assim. Ele acenou com a mão para deixar o resto das águias saírem do espaço. Com 1000 águias voando por aí na cena, elas deveriam ser capazes de lidar com a situação. Com certeza, depois que a grande massa de águias apareceu, os pequenos pássaros entraram em pânico e imediatamente tentaram escapar. Contudo, as águias não os deixaram fugir e, no final, pegavam muitas dessas pequenas aves. Zhao Ai não pôde deixar de se sentir aliviado depois de ver a situação. Green também exalou depois de assistir à feroz batalha. Mesmo que eles não estivessem envolvidos, eles ainda se sentiam trágicos com a situação e estavam nervosos. Com a intenção de Zhao Ai, ele moveu as águias de fora para dentro do espaço e, junto com os outros, eles foram até o rancho. Ao chegar, um bip veio do rancho e a voz soou. Descoberto novo animal. Nova variação de animal biológico. Classe de andorinha. Animal avaliado no nível 3. Digitalizando animal. Os animais agora podem ser comprados na loja espacial. Zhao Ai não se importou, já que não havia atualizações para a fazenda. Além disso, mesmo se houvesse mais desses animais da classe da andorinha, não haveria muito uso para eles. Ele rapidamente começou a checar as poucas águias que haviam sido atacadas. Uma vez que estas águias estavam maduras, não lhes foi permitido ficar dentro do rancho porque não conseguiam crescer mais. Ainda assim, Zhao Ai foi autorizado a tirá-los e examiná-los por esse curto período. Depois de observar atentamente as águias, Zhao Ai ficou surpreso por um momento. Seus ferimentos não eram leves e havia até um que havia sido bicado no olho e ficou cego. Vendo esta situação, Zhao Ai e Green não puderam deixar de sentir um pouco de medo. Eles não esperavam que aqueles pequenos pássaros pudessem até bicar os olhos das águias. Zhao Ai colocou algumas das águias retiradas de volta para dentro do armazém. Então ele ordenou que 5 outras águias voassem para frente e explorassem mais uma vez enquanto carregavam o cajado fantasma. Todos voltaram então para a sala da casa espacial. Todos sentaram-se ao entrar na sala de estar. Zhao Ai virou-se para Green e disse: Vovô Green, parece que o pântano do cadáver apodrecido não pode ser subestimado. Mesmo aqueles pássaros inesperadamente deram muitos problemas para os fantasmas virtuosos águia. Parece que não podemos deixar ninguém sair do espaço. Green assentiu com a cabeça e disse: Parece que realmente subestimamos o pântano. Buffy também nos disse antes que havia encontrado vários ataques, embora ele não tenha dito nada sobre eles. Desde que ele era um especialista do 9º nível, ele não se importava muito com esses ataques. No entanto, isso foi por causa de sua força como um especialista do 9º nível. Por outro lado, não podemos levar esses problemas de ânimo leve. Zhao Ai assentiu com a cabeça. Ele olhou para o nevoeiro de 7 cores que constantemente flutuava na tela e disse: O mapa que Buffy completou agora se tornou irrelevante. Nós não sabemos quão longe está a cidade da flor, e só podemos culpar esse estranho nevoeiro. O pântano do cadáver apodrecido é realmente misterioso. Green assentiu com a cabeça.
suspirou e disse: não há muita informação sobre o pântano do cadáver apodrecido aqui no continente, por isso, mesmo que quiséssemos saber mais, nós não podemos. Porém, acho que pode haver alguns itens antigos que os magos do passado haviam deixado dentro do pântano do cadáver apodrecido. Sem mencionar que, quem sabe quanto tempo essa cidade existiu, e depois de tantos anos, nunca ouvi ninguém dizer que havia uma cidade no pântano do cadáver apodrecido. Zhao Ai assentiu, parece que deveria haver muitas histórias sobre essa cidade da flor. O pântano do cadáver apodrecido existia há tantos anos, mas ninguém sabia onde ficava a cidade. Isso por si só explica o problema atual. Green suspirou mais uma vez e disse: significa que ninguém sabe muito sobre a situação do pântano do cadáver apodrecido. Isso ocorre porque o pântano é conhecido há muito tempo por ser perigoso, de modo que nem mesmo um especialista do 9º nível ousa entrar aleatoriamente. Ouvi dizer que há muito tempo atrás, o pântano do cadáver apodrecido era um paraíso para os aventureiros. Muitos deles vieram aqui para caçar itens mágicos por dinheiro, mas provavelmente, por volta de alguns milhares de anos atrás, uma grande catástrofe ocorreu no continente. Ouvi dizer que era o inferno naquela época. As aparições repentinas de demônios infernais surgiram do chão, matando grandes grupos étnicos e se tornaram o maior desastre do continente. Muita literatura foi perdida ou destruída durante esse tempo. Desde então, o pântano do cadáver apodrecido tornou-se muito mais perigoso. Até agora, ninguém se atreve a se aventurar no pântano do cadáver apodrecido. Zhao Ai assentiu: de qualquer forma, ainda temos que ir à Cidade da Flor. Precisamos saber mais sobre essa Cidade da Flor, especialmente porque não temos nada importante para fazer agora. Poderíamos também resolver esta ameaça do pântano do cadáver apodrecido. Green assentiu com a cabeça. Ele olhou para a situação na tela, depois voltou para Zhao Ai: jovem mestre, eu não acho que devamos estar voando por aí aleatoriamente. Acho que a razão pela qual não havia informação sobre a Cidade da Flor foi devido, em primeiro lugar, à destruição de literatura naquela época. Em segundo lugar, talvez ninguém tivesse realmente descoberto a cidade. Buffy poderia ter tido a sorte de correr para a cidade. Assim, devemos apenas seguir o mapa dele, mesmo que isso torne a viagem um pouco mais longa antes que possamos alcançar a Cidade da Flor. Caso contrário, eu realmente não sei quanto tempo levará para encontrar a cidade. Zhao Ai assentiu com a cabeça. Ele olhou para a tela e ordenou às águias, instruindo-as a não voar em linha reta, mas em vez disso voar e encontrar o terreno mostrado no mapa. Depois, eles deveriam seguir as instruções no mapa. Zhao Ai também descobriu sobre outro recurso da tela. Agora parecia com a tela de um jogo, pois mostrava um mapa que estava escurecido se as águias não tivessem voado naquela área. Se já tivesse sido explorado pelas águias, então mostraria o terreno na tela e até mostraria as bestas mágicas na área. Além disso, o terreno exibido na tela não apareceria uma mensagem de aviso, mas sim, permanecia no canto da tela. Além de observar diariamente o pântano do cadáver apodrecido, Zhao Ai também pretendia desenhar um mapa completo do terreno de todo o pântano do cadáver apodrecido. Verdade seja dita, encarar a tela era absolutamente entediante. Zhao Ai, no entanto, temia que as águias pudessem ser atacadas. Assim, eles permaneceram e ficaram no espaço enquanto conversavam. Green também gostava de ficar dentro do espaço, pois o ar lá dentro era muito bom. Quando alguém entrava no espaço a partir do lado de fora, eles se sentiam revigorados, como se o espírito deles estivesse sendo purificado. Permanecer no espaço por muito tempo não seria bom apenas para o corpo de praticantes, mas também permitiu que o corpo de Zhao Ai continuasse a se sentir melhor. Ele acordou bem, e mesmo depois de acordar, ele não se sentiria sonolento novamente. Naquela época, ele costumava respirar 2 vezes mais do que uma pessoa normal, mas agora ele havia recuperado seu físico normal. Foi o mesmo para Meirin. Ela já estava bastante velha, mas ainda estava muito ocupada diariamente. Assim,
Ela sempre se sentiu cansada. Além disso, os idosos tendiam a ter más condições de sono, então quando Zhao Ai acordou naquela época, seu rosto não parecia muito bem. Mas, hoje em dia, ela mudou completamente. Seu rosto estava mais corado, e mesmo que ela estivesse ocupada todos os dias, ela não parecia cansada. Além disso, estava quieto dentro do espaço à noite, para que ela pudesse dormir bem. Além do mais, seu corpo realmente se sentia muito melhor do que antes. O espaço era um lugar atraente, já que todos os que haviam ficado dentro do espaço tendiam a se acostumar com isso. Mesmo os escravos, se não fosse por suas próprias propriedades fora do espaço, não gostariam de deixá-lo. Agora que Laura tinha uma situação difícil, Zhao Ai não queria nenhum contato com ela no momento. Como tal, eles só poderiam ficar dentro do espaço. De qualquer forma, não houve mais encontros com Laura. De repente, Zhao Ai ouviu uma batida na porta. Zhao Ai ficou surpreso por um momento e mudou a imagem na tela para a fortaleza da Montanha de Ferro. Roqueade e Bloqueade estavam lá observando os escravos e bateram na porta. Parecia que eles tinham encontrado algo e precisavam contar a Zhao Ai sobre isso. Embora isso tenha sido descrito como um som de batida, ele não estava realmente batendo, mas em vez disso eles entraram em contato com Zhao Ai. Depois de colocar 2 pontos de teletransporte, se uma pessoa fora do espaço tivesse qualquer questão que eles quisessem dizer a Zhao Ai, eles poderiam apenas bater no chão e Zhao Ai poderia ouvir o som de dentro do espaço. O som produzido era igual ao de alguém batendo na porta. Como Zhao Ai ouvir alguém bater, ele sabia que Bloquear estava procurando por ele. Esta foi a única maneira de informar Zhao Ai. Bloquead e Roqueai ficaram na fortaleza da Montanha de Ferro, enquanto os mortos-vivos foram colocados na Montanha de Pedra. Se um morto-vivo quisesse procurar por Zhao Ai, eles poderiam entrar em contato direto com ele e não precisariam bater no ponto de teletransporte. Com certeza, depois de mudar a tela, Zhao Ai viu Bloquear parado no ponto de teletransporte. As pessoas ao redor se levantaram e, com a intenção de Zhao Ai, ele e os outros apareceram na fortaleza da Montanha de Ferro. Bloquear estava parado ali. Quando ele viu a todos, correu apressadamente para frente e disse: "Jovem mestre." Zhao Ai assentiu: "Está tudo bem? Qual é o problema?" Bloquear sorriu: "Jovem mestre, hoje é um bom dia. Hoje, 2 escravos de repente vieram até mim e disseram que queriam se casar. Já que o jovem mestre não tinha dito nada sobre esse assunto, se algum dia isso acontecesse com os escravos, eu decidi deixar você olhar para ele." Zhao Ai fez uma pausa por um momento, então disse interessado: "Oh, havia algo assim? Isso é bom. Casar é bom." Depressa seguiu o caminho. Gren imediatamente cumpriu e levou Zhao Ai para fora da fortaleza. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.